Estamos ao vivo para mais uma aula aqui do Instituto Cultural Santa Zé de São Luís Martã. Sejam muito bem-vindos. Ó, Leozinho já chegou aí, Léo, muito bem-vindo. E nós vamos rezar, tá bom? Primeiramente, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então vamos começar, né? Pessoal aí que tá aí, sejam muito bem-vindos. Nós vamos para nossa primeira aula presencial aí, pós-lockdown, né? E hoje o tema, né, que eu escolhi falar é por que eu vim a esse mundo, né? Por que viemos a esse mundo? Foi isso aí. Bom, ó, muito bem-vindo, pessoal chegando aí, coisa boa. Bom, então vamos lá. Eu acho que nós estamos vivendo uma época, né, em que muitas pessoas mesmo se encontram revoltadas com a situação, né, por conta desse negócio de pandemia, ver as pessoas morrendo, ver o comércio fechando, pessoas desempregadas, muitas pessoas desempregadas. A gente se revolta vendo igrejas fechadas, nós estamos sendo privados do sacramento e muitas vezes a gente começa a ficar pensando demais nisso, né? Nossa, mas parece que a vida é só sofrimento, né? Parece que nada tá dando certo, a questão financeira tá ruim, igrejas fechadas, que era o único lugar que eu poderia encontrar um alento, um repouso e fechado, e parece que tudo isso, às vezes, a gente corre o risco de se desesperar, não é verdade? Que a gente começa a ver tanta coisa dando errado, e parece assim que chega uma hora que a gente fala, nossa, mas pra que eu vim pra esse mundo, né? Foi pra sofrer desse tanto, né? Eu escutei isso esses dias e foi a partir daí que me veio essa vontade dessa aula. Faz tempo que eu tô com vontade dessa aula. Foi até engraçado, assim, que eu fui na padaria cedinho, assim, e tinha um vizinho meu lá na padaria. E aí ele perguntou de um parente meu, como é que tá seu parente? Eu falei, morreu. O fulano morreu. E aí ele, nossa, mas ele era meu melhor amigo, né? Como assim ele morreu? E não sei o que tem. Mas essa vida é só tristeza, né? Pra que a gente veio pra esse mundo, né? Aí, eu comecei a falar, né? Não, a gente veio nesse mundo pra louvar e glorificar a Deus e tal. Aí eu comecei a falar. Falei, gente, é muito necessário que a gente fale sobre isso, né? Porque muitas pessoas perderam a noção, né? E junto que também, infelizmente, muitos sacerdotes não cooperam muito e fica nessa imanentização total da fé, que tudo é só aqui, só aqui. Então a gente precisa entender o porquê que a gente veio no mundo. Porque aí quando vier um sofrimento, que vier a doença, que vier a dificuldade financeira e que o único lugar que a gente pode se recorrer é na igreja, chega lá, ela tá fechada e vai dando aquele desespero. Então é muito bom que a gente entenda por que a gente veio nesse mundo, para que a gente possa lidar melhor com o sofrimento do dia a dia, né? Eu acho que é muito, muito propício falar sobre isso agora. E aí, eu vou usar uma técnica que eu usei com uma turma minha de ensino médio, que
eu tô dando aula de formação humana cristã e é uma turma que a coordenação me avisou. Falou, ó, você vai pegar uma turma que tem muito ateu, né? Então você se prepara porque a hora que você abrir a boca eles vão questionar. Tudo que você falar eles vão questionar. E eles têm argumento. Então eu já tô te avisando, a coordenação da escola falou. Falei, vixe, então o negócio tá feio mesmo. E aí me veio a ideia, né, eu inventei um negócio assim, da minha cabeça, muito doido, assim, mas que eu acho que foi bom. E aí eu me baseei nisso aqui, que é um negócio que aparentemente tem nada a ver, né, com o que a gente tá falando, que tem a ver essas 4 coisas aí, doido, né? Então é o seguinte, aqui nós temos 4 cores, né? Não sei, parece que no celular não dá pra ver direito, mas é vermelho, roxo, azul e amarelo. Tá, aí, bom, eu escrevi aqui num papel, preciso achar o papel, né? Eu escrevi num papel um gabarito, tipo assim, tá aqui. Nós vamos supor que só exista uma ordem correta para essas coisas. Só existe uma ordem correta, certo? E essa ordem correta está escrita nesse papel aqui, ó. É a única possibilidade de dar certo. Vamos supor que, sei lá, é uma senha de um banco, faz de conta. E aí só tem uma ordem que dá certo. Tá? Aí eu vou convidar aqui vocês, né, para opinarem qual vocês acham que é a ordem correta. Só existe uma ordem correta e não repete cor, tá? Lucas, qual você acha que é a ordem correta? Só existe uma ordem correta, sem repetir cor. Ah, não tenho a mínima ideia, velho. Não, mas tem que chutar. E quem determinou isso? Eu determinei. Você determinou isso? Isso. Por que você determinou isso? Determinei livre e espontânea vontade Do minha. nada? Do nada. Não tem nenhum critério. Então vou chutar que a ordem que tá aí. A ordem que tá aqui, vermelho, roxo, azul e amarelo? É. Tá. Silvaninho, chuta uma ordem que você acha que é a ordem correta, assim. Lilás, azul, vermelho e o amarelo. Tá bom. Eriquinha, qual você acha que é a ordem correta? Amarelo, roxo, azul e vermelho. Amarelo, tá. Mãe, qual você acha que é a ordem correta? Amarelo, azul, roxo, vermelho. Tá. Ué, você falou o mesmo que eu? Lógico que não. Oh, Já perdeu a senha. tá. Então é o seguinte, ó. Vamos ver aqui quem que é bom de matemática. Quantas possibilidades vocês acham? Aqui foi falado 4 possibilidades diferentes. Vocês falaram 4 diferentes. Quantas possibilidades vocês acham que existe? Ao todo. Vamos ver aqui quem frequentou as aulas de análise combinatória na escola. Tem 4 fatorial? Já? 4 fatorial. 4 fatorial dá quanto? Não, mas é? Não sei, eu tô te perguntando qual é o valor correto. Não precisa saber essa. Não adianta. Quantas? Pra mim, eu não esqueço, não sei nada. Quantas ordens vocês acham que existe? 4 fatorial. Dá quanto? 400. 400, bem menos. Ixi. 40. 40 menos. Ah, é 24. No! Ó! 24. Oh. Existem 24. E eu me dei no trabalho de colocar as 24 possibilidades aqui, ó. Ah, eu fiz errado. Todas as... Oi, ensino médio. Todas as possibilidades estão aqui. São 24 possibilidades. Então a chance de qualquer um de vocês acertar de primeira, assim, sem eu dar nenhuma dica, a chance de acertar totalmente ao acaso, porque eu não dei nenhuma regra. É totalmente ao acaso. A chance de dar certo é 1 em 24, certo? Porque se tem 24 opções, a chance é 1 em 24. E ela não aconteceu aqui, porque todos vocês 4 erraram, porque a ordem que eu havia determinado era azul, amarelo, vermelho e roxo, ninguém falou. Só que é muito raro a pessoa que acerta de primeira, porque é uma probabilidade pequena. 1 em 24 dá menos de 5%, uma chance bem pequena. Mas e se por um acaso, ao invés de 4 cores, fossem 5 cores? Vocês acham que teria mais de 24 possibilidades ou menos de 24? Mais. Mais de 24? Mais? Quantas possibilidades? 25. 25 não é 25. Oh. Agora sim, assim, fatorial é 5 fatorial seria quanto? 20. Peraí, só um minutinho. Quem quiser responder nos comentários também, algum matemático aí? Ah, tá. Ó o Léo aí. 120? 120. Oh. 120 possibilidades. Se
se você colocar 5 cores. Tipo, só aumentou uma cor, mas aumenta de 24 para 120 combinações possíveis. Tipo, é um número absurdo. Quer dizer que, se fosse uma senha de 5 cores, a chance de você acertar de primeira, ao acaso, sem nenhuma regra, era 1 em 120. E se fossem, por um acaso, 6 cores? Vamos lá. Nem vou falar mais. Aí o Leozinho tá tentando. Leozinho, se fosse 6 cores, Leozinho, quantas possibilidades? Peraí. Vamos ver se a Ira tá preparada pro vestibular que ela vai enfrentar no final do ano. 4 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Vezes 3, 120 vezes 3. 360. 360 vezes 2, 720. 720. Olha, a Erika tá preparada para o vestibular, porque são 720 possibilidades. Ou, pensa bem, tipo assim, eu tinha 4 cores, era 24. Se fosse 6 cores, só aumentei 2. São 720 possibilidades de combinação diferente, tipo, é um negócio absurdo. E se por um acaso, em vez de 6 cores, a gente tivesse com uma caixa de lápis de cor de 46 cores? Aí, é sacanagem. Qual é a chance de você, de primeira, tipo assim, em 6 cores, a chance de você acertar de primeira, ao acaso, era 1 a cada 720. 1 a cada 720. Se for uma caixa de lápis de cor de 46 cores, pasme, a quantidade de possibilidades, de combinações diferentes que existem são... É isso aqui. Nossa Senhora. Nem existe, nem sei falar esse número. É o número 5 com 57 zeros na frente. São essas a quantidade de possibilidades diferentes de combinar 46 cores. E aí você fala, tá, mas que tudo isso tem a ver? É porque nós temos 46 cromossomos. E só existe uma única ordem correta. Se você trocar qualquer cromossomo ali, um cromossomo lá, sei lá, 23, 21, a pessoa nasce com síndrome de Down. Se você trocar outro cromossomo ali, fora de ordem, a pessoa nasce com uma mutação genética muito louca. Então, tipo assim, só existe um gabarito correto. Existem isso aqui de possibilidade, tudo isso aqui de possibilidade, misturando 46 cromossomos. Só que dessas aqui, ó, 5 com 57 zeros na frente, só tem uma possibilidade correta. E tipo assim, gente, ao acaso, se fosse assim, o acaso que nos criou, uma pessoa a cada isso aqui no mundo, que nem existe isso aqui no mundo, mas a cada isso aqui seria uma pessoa geneticamente perfeita. E basta olhar para o lado e a gente vai perceber que isso não é verdade. Porque existem mais de uma pessoa no meio disso aqui tudo, que é geneticamente saudável. Então a gente percebe claramente que é impossível que nós sejamos frutos do acaso. Porque eu provei matematicamente, através de análise combinatória, que isso é uma coisa 100% improvável que nós tenhamos sido fruto do acaso. Tá, não foi acaso. Se não foi acaso, o que foi? Então, se só existe uma ordem correta no meio de tudo isso aqui de número, só existe uma ordem correta, é porque alguém pensou essa ordem. Alguém pensou. Uma pessoa pensou essa ordem. E quando essa pessoa nos criou, ela usou de inteligência para nos criar. Então foi uma pessoa inteligente, usando a razão, nos criou. Isso é totalmente, você consegue contestar por uma simples matemática básica de ensino médio, toda a teoria dos ateus, de que nós somos frutos do acaso, ou que nós somos frutos de mutação genética, e aquela evolução de Darwin, tipo assim, cara, o cara não fez o segundo ano do ensino médio, que é onde aprende a análise combinatória. Então, bom, se nós então não somos frutos do acaso, e nós fomos pensados por alguém, e esse alguém usou de inteligência, eu acabei de uma forma muito mais simples e humilde, acabei de dizer uma das 5 teses de Santo Tomás de Aquino que prova a existência de Deus, que no caso é a 5ª tese, que ele fala o seguinte: a prova pelo governo do mundo. Deus é a inteligência ordenadora. Existe uma ordem no universo que é facilmente verificada.
Ora, toda ordem é fruto de uma inteligência. Se existe uma ordem, é porque alguém ordenou essa ordem, certo? Isso é a quinta prova que Santo Tomás de Aquino usou para provar a existência de Deus. E é isso, de uma forma muito mais simples, muito mais humilde, né? Não querendo me igualar a Santo Tomás de Aquino, é isso aí que ele quis dizer, só que muito mais profundo do que eu. Bom, enfim, tá. Provada então a existência de Deus, provado então que Ele nos criou pensando na gente, nós somos pensados, então agora cabe a nós perguntar, Ele pensou a gente, mas Ele não pensou, tipo assim, à toa, Ele pensou por algum motivo. Ninguém faz uma coisa à toa. Ah, não tem nada a fazer, tipo criar a Érica. Não, Ele pensou, a Érica foi pensada, todos nós aqui fomos pensados. Tá, então se ele pensou para uma finalidade. Então a gente já conseguiu entender que nós somos criados, não por acaso, mas por uma inteligência, que essa inteligência usou da sua razão para pensar, e se ela pensou em nós, ela pensou para alguma coisa, com uma finalidade, que ninguém cria alguma coisa à toa. Quem criou essa porta? O marceneiro fez essa porta, ele não criou à toa, ele pensou numa utilidade para ela. Quem criou essa cadeira? Não estava à toa, ele falou, não tem nada a fazer, deixa eu criar um trem com 4 pés aqui, um trem para cima. Não, ele criou com uma finalidade. Tudo foi criado com uma finalidade. E Deus nos criou com uma finalidade. E Santo Inácio de Loyola, no Princípio e Fundamento, do livro dos Exercícios Espirituais, ele fala qual é a finalidade. A gente não precisa aqui ficar sofrendo para descobrir, né? Ai, nossa, qual o sentido da minha vida? Eu não encontro. Tá aqui, eu te mostro. Tá aqui, ó. Qual é a finalidade da nossa vida? E aí ele fala, princípio e fundamento. O homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus, nosso Senhor, e mediante isso salvar sua alma. Ponto final. Como diz o Padre Paulo Ricardo. Ponto. Isso aqui foi para isso que a gente foi criado. Nós fomos criados para louvar, prestar reverência e servir a Deus, nosso Senhor, e mediante isso salvar a alma. A gente foi criado para salvar a nossa alma. Ou seja, se a gente for condenado para o inferno, tipo, não adiantou de nada a gente ter passado por esse mundo. Foi totalmente em vão a nossa vida. Não prestou de absolutamente nada. E aí, isso responde muito, né, o questionamento do cara na padaria. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de falar isso tudo pro cara na padaria. Seria até muito legal, né? Mas não tive condição, né, de falar isso para ele. Por quê? Todo o sofrimento que nós passamos aqui... O cara vai comprar um pão enquanto o sentido da vida. Sabe aquela pergunta, se quem é você na fila do pão? Aí já O cara que mostra o sentido da vida. Isso sou eu na fila do pão. Então, tipo assim, eu não falei desse jeito, mas eu falei quase isso pro cara, né? E o cara lacrimejou, foi muito bonito. E tipo assim, a padaria parou pra ouvir. Tipo assim, todo mundo foi olhando, tipo assim, são 6 horas da manhã. Né? O que tá acontecendo? E tipo assim, o cara lacrimejou e falou, cara, foi muito bom falar com você, muito bom. E tipo, eu nunca nem tinha conversado com ele na vida. Então assim, a gente vê que é pra isso. E todo o sofrimento que a gente passa nessa terra, né? Então a doença, a crise financeira, igreja fechada, parente morrendo, pessoa doente, todos os sofrimentos, a série de sofrimentos que nós passamos nessa terra, tudo isso tem uma finalidade, essa finalidade é santificante. E se não for, não vale de nada. Porque assim, às vezes a gente pensa assim, todo mundo que sofre vai pro céu. Não. Tem gente que sofre a vida inteira, pasta, e tipo, não aprende o porquê do sofrimento. Então o sentido de tudo é isso. Nós passamos por aqui, tipo assim, é igual a gestação. Alguém aqui nasceu para morar dentro da barriga da mãe? Não faz sentido nenhum. Nós passamos aquele período ali, é totalmente transitório. 40 semanas, 41, 42 no máximo. No máximo. Você não pode ficar mais que isso. Por quê? Porque aquela vida intrauterina, ela é passageira. Só que tem uma coisa. O que acontece lá dentro, apesar de ser uma vida totalmente passageira, o que acontece lá dentro repercute na nossa vida de hoje em dia. Porque se lá dentro, quando eu estava lá na barriga da minha mãe, a minha mãe usou drogas, a minha mãe tomou um remédio, a talidomida, né, que o pessoal tomava antigamente. Quanta gente que nasceu sem braço porque a mãe tomou talidomida na época, onde que não sabia que a talidomida era problemática? Muita gente nasceu sem braço, nasceu sem perna, nasceu com deficiência grave. Por quê? Porque a vida que a gente leva dentro da barriga da nossa mãe, apesar de ser uma vida totalmente provisória,
Ninguém nasceu para ficar lá dentro, mas o período que você passa lá dentro é importante para sua vida aqui. Da mesma forma, a nossa vida aqui. Ninguém nasceu para ficar aqui. Ninguém. É uma vida provisória e passageira tanto quanto as 40 semanas que a gente passou dentro da barriga da mãe. Só que é um pouquinho mais de 40 semanas. Para alguns, né? Para outros é menos de 40 semanas, para outros é mais, não importa. Mas enfim, ninguém veio para esse mundo para ficar aqui. Ninguém. Aqui é passageiro, igual a barriga da mãe. Só que, da mesma forma que o que a gente viveu dentro da barriga da nossa mãe influencia quem nós somos hoje, e problemas físicos que nós temos hoje e foram influenciados por coisas que aconteceram lá naquela vida passageira, hoje também a vida passageira que nós levamos aqui nessa terra, ela influencia o que nós vamos viver depois disso, que é a vida verdadeira, definitiva. Da mesma forma. Tipo, ai, nossa, mas a minha mãe tomou talidomida, eu nem era nascida, estava lá dentro da barriga e hoje eu tô aqui sem braço. Você está sem braço porque aquilo te influenciou definitivamente. Da mesma forma, o que você faz aqui, exatamente, o que você faz aqui também interfere a sua vida definitivamente depois no pós-vida, né? Então, a pessoa aqui, sei lá, a pessoa usou droga. Então, tudo isso influencia a vida que você vai ter lá depois. Tudo isso influencia. Então, nós temos muito que cuidar da nossa vida aqui. Nós temos que viver a nossa vida aqui da maneira como o Santo Inácio de Loyola nos ensinou, que é louvar, prestar reverência e servir a Deus nosso Senhor. E aí, assim, vamos salvar nossa alma. Porque já pensou? Cara, a gente passa aqui, sei lá, vive 30... 40, 50, 60 anos nessa vida. Cara, Deus te deu 60 anos para você viver nessa vida e chegou no final dela, você ainda conseguiu ser condenado. Tipo assim, você teve uma vida inteira para se santificar. E você ficou arrogantemente por 60 anos achando que esse era o destino final. Como se esse fosse o último fim, a finalidade última do homem. Só que isso é tão triste, tão triste, tão triste que as pessoas não falam mais disso. Tipo, a gente vê sacerdote que se omite em falar sobre essas coisas. Isso é muito triste, isso é muito grave, Porque a gente ouve sacerdotes como Dom Valmor, que fez um pronunciamento na TV Aparecida esses dias, dizendo que estava fechando as igrejas porque ele estava preocupado com a saúde do povo. Eu estou aqui falando que a saúde do povo não é importante? Não, a saúde nossa é importante. Mas a gente não nasceu para essa vida. Não foi para essa vida que a gente nasceu. Não foi para aqui, né? E muitas vezes os próprios bispos, os nossos pastores estão esquecendo que isso aqui é passageiro. Imagina, se a gente, sei lá, né, tivesse um programa de gestação em que se preocupasse só com a gestação, tipo, como se não existisse a vida fora do útero. Que irracionalidade que é isso? Tipo, uma pessoa que acha que ela nasceu para ficar no útero. Tipo, cara, cala a boca, daqui 40 semanas você tá saindo daí de dentro. A mesma coisa aqui, sabe? É uma coisa insana a gente ficar se preocupando tanto. Não que a gente não deva se preocupar, é lógico, a saúde é dom de Deus, a gente tem que se preocupar, tem que preservar. A gente não vai também tentar a Deus, sei lá, eu vou aqui andar na ponta de um prédio aqui, né, tentando a Deus, porque não é essa saúde que importa. Não, cara, você tem que cuidar da tua vida, é um presente que Deus te deu. Né? Toda pessoa que bebe, usa droga, comete loucuras, está tentando a Deus, porque ele não está cuidando da saúde que Deus deu para ele. Então é um presente, cuide daquilo que Deus te deu, mas saiba que não foi para essa terra, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E a gente precisa rezar muito pelos nossos pastores, muito mesmo, porque eles mesmos estão esquecendo disso, né? Eles estão esquecendo que, né, fechando a porta das igrejas, para muitas pessoas, eles estão fechando a porta do céu. Para muitas. Porque tem muitas pessoas que não estão em estado de graça e que não estão tendo a oportunidade de se confessar. E que se essa pessoa morrer hoje, as portas do céu estão fechadas para ela, porque as portas da igreja aqui nessa terra estavam fechadas. Né? E parece que os sacerdotes perderam totalmente a noção disso. Completamente. Isso é algo muito, muito grave, né? Só morre antes de receber esse emoção. Ué, que isso? Que isso? Eu fico tão... Ué, o pessoal não tá indo no hospital da unção dos enfermos pro pessoal que tá com Covid.
Gente, é um medo, assim, de pegar Covid que não tem base. E, tipo assim, sabe, parece que nunca pensou que, tipo, sempre existiam outras doenças, né? Tipo assim, quando você entra no hospital, você sempre vai estar, como? Sujeito a pegar uma doença. Tipo, muito antes de Covid, quando o padre, ele enfrentava, né, o medo dele e entrava dentro do hospital para dar a extrema-unção para um doente, o cara tava sujeito a pegar pneumonia, a pegar, sei lá, qualquer doença que tava lá. Tuberculose. Hoje eu vi sobre É lógico. O João Paulo II, ele celebrou a missa no Vaticano de Natal, em plena pandemia de H1N1, cheio de gente lá, todo mundo, coisa mais bonita. Não, e era idoso. Tipo assim, sabia que estava sujeito a pegar. Todo mundo que entra no hospital, ele tem plena noção que ele está sujeito a pegar uma doença. De repente parece que o Covid, assim, caraca, eu posso ficar doente. Tipo assim, como se fosse a primeira oportunidade na vida que você está tendo de pegar uma doença. Você sempre teve sujeito a isso, gente. Tipo, quantas doenças existem no mundo? A pessoa sempre teve isso. Sabe, o fato de nós estarmos aqui já é, tipo, chance de pegar qualquer doença. Muito antes de Covid, sabe lá que doença que a gente tem? Cara, isso é totalmente insano, sabe? E mesmo que, sabe, não faz sentido. Não faz sentido, simplesmente não faz sentido, né? Então, assim, é isso, né, que eu gostaria de falar, né? Resumindo, então, a nossa aula de hoje, né? Nós sabemos, então, que Deus nos criou, não fomos obra do acaso. E não foi um Zé Mané, foi alguém que pensou a gente. Nós fomos pensados, e se fomos pensados, nós fomos pensados para uma finalidade. E essa finalidade, a gente não precisa ficar mirabolando demais, né? Esses dias uma aluna virou pra mim e falou assim: nossa, eu vi no TikTok, velho, TikTok... Não, já começou. Não, a frase já começou errada. A frase começou errada. Eu vi no TikTok que se o ser humano descobrir pra que ele foi criado, o mundo acaba. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, mas no TikTok era tipo assim, alguém falando de zoeira e tal. Não, especialista. Eu falei, cara, especialista em quê? Tipo assim, o cara é especialista em quê? TikTok. Não, o que o especialista... Primeiro, o que o especialista tá fazendo no TikTok? Tipo, o TikTok vai ser especialista no TikTok. O que o especialista tá fazendo falando no TikTok? Tá, primeiro ponto. Segundo ponto, como assim, se o ser humano descobrir pra que ele foi criado, o mundo acaba? Cara, eu preciso falar pra essa pessoa que Santo Inácio descobriu isso em 1500 e o mundo não acabou até hoje. Tipo assim, tá 500 anos atrasado esse especialista. No mínimo 500 anos. De que ano que é Santo Inácio? 1500 e pouco, né? Tipo assim, esse especialista do TikTok, o cara tá 500 anos atrasado. Porque Santo Inácio descobriu e até hoje o mundo não acabou. Entendeu? Então assim, né? Um pouco questionável esse especialista, né? Eu não quis ficar questionando muito, porque o cara é especialista, nem sou eu pra questionar isso, mas é um pouco estranho. Mas enfim, é isso. Então, nós já sabemos para que fomos criados. Nós fomos criados para salvar a nossa alma. E nós precisamos voltar à cultura da salvação das almas para as pessoas, né? A gente precisa falar sobre isso com as pessoas, né? Isso tem que ser assunto. Porque se os padres não falam... Tem que ser assunto da padaria. Tem que ser assunto da padaria. Cara, se o padre não fala dentro da igreja, tem que falar dentro da padaria. Sabe o que eu penso? Uma coisa assim, olha, quantos desejam ter filhos? Quantos esperam ter filhos? Então, só a graça de você poder gerar e trazer alguém, uma pessoa, um ser humano, gente, já é uma obra, uma graça divina, você não precisa duvidar de nada. Você foi gerado. Aí você vai voltando e vendo a importância, quantos querem ser. Então, é uma obra de Deus. Você poder gerar. Imagina quanta mutação, quanta coisa aqui dentro pode acontecer. De repente, você pegar um ser ali. Gente, duvidar o quê? Não tem que duvidar, né? Não tem, é uma obra. É um poder, é uma graça. A gente tem que fazer tudo para poder dar glória, graça, reverência, tudo. A onipotência divina, a sabedoria. Perfeito. Porque é uma coisa que você
por mais que você questione, você fala, obrigado, meu Deus, olha, tem me dado isso, obrigado. Eu fui escolhida, que é uma finalidade. Aqui é passageiro? E essa passagem, mas é uma finalidade, tem. O mais engraçado foi quando eu fui dar essa aula para essa turma, né? Que a coordenação já tinha falado que eles eram ateus, muitos ateus, e que eles são muito bons de argumento e que absolutamente tudo que eu falasse eles iam debater. E aí, na hora que eu terminei essa aula, eles ficaram mudos, 100% mudos, e aí eu virei e falei assim, olha, e se por um acaso, mesmo assim, depois dessa aula, porque era uma turma de segundo ano, ensino médio, e segundo ano ainda não teve análise combinatória, aí eu ainda terminei dando uma provocadinha, virei e falei assim, olha, e se por um acaso, né, depois dessa aula você ainda não entendeu que Deus existe, né, você ainda tem essa dúvida, fica tranquilo, né, quando vocês tiverem análise combinatória com a Rita, vocês vão entender direito, porque às vezes é uma falta de matemática, né, às vezes pode ser que você tenha um pouco de dificuldade com a matemática e tal, então às vezes você não conseguiu entender direito os cálculos que foram feitos e tal, então fica tranquilo, assim que vocês aprenderem análise combinatória e tal, vocês vão entender melhor isso, tá bom? Alguém tem uma dúvida? Ninguém? Então tá bom, gente, até semana que vem. Acabou. Que isso, perfeito. Você não tem o que falar, mas sabe, isso aqui é matemática básica, entendeu? Não tem como questionar isso. Não tem, você pega tipo assim, cara, você pega 4 cores, tem 24 possibilidades. Tipo assim, nem se a gente tiver só 4 cromossomos, tipo assim, nem se a gente tivesse só 4 cromossomos, não tinha como a gente ser fruto do acaso, porque a cada 24 seres humanos, só um seria saudável, tipo, e já não é isso que acontece. Sabe? É muito falta de raciocínio. Mas é isso, eu vou encerrar aqui essa live, ó. Ó, a galera entrou aí, ó. Beleza, um abraço pra vocês, viu? Ó, eu vou deixar essa aula salva. Aí vocês façam um favor de compartilhar aí com toda a galera ateu aí que vocês conhecem, tá? E estimulem a galera a estudar matemática, né? Que às vezes é isso aí que falta, né? Então tá bom, beijo, um abraço pra vocês. Muito Será que eu virei? bom.